Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a União Europeia, tá? O que é e qual é a importância desse órgão, né, desse grupo. Então fica com a gente até o final do vídeo, você vai entender e aprender até o final do vídeo que é a União Europeia, tá? O objetivo do canal é que você possa aprender geopolítica em 5 minutos e pouco. Então eu peço que você curta, que você compartilhe, que você espalhe esse canal para outras pessoas, para que a gente possa continuar fazendo aí vídeos sobre esse assunto também de história. Vamos começar a fazer, porque eu acredito que o conhecimento ele tem que ser compartilhado, tá bom? Dito isso, vamos lá. O que é a União Europeia? A União Europeia é um órgão, é um grupo supranacional. Supra significa acima, nacional significa acima acima de um estado. Significa dizer então que a União Europeia é uma união de 28 países. A gente tem que lembrar que o Reino Unido saiu da União Europeia. Vamos falar sobre o Brexit em outro vídeo, mas vamos focar aí na União Europeia. Esses 28 Estados-membros são independentes, tá bom? Ou seja, eles têm seu hino nacional, o lema da União Europeia é Unidos na Diversidade, mas são países independentes, mas que decidiram, a partir da década de 90, se unir e ser um bloco. Um bloco econômico, porque é uma única moeda, é o euro. Um bloco político, porque você tem o Parlamento Europeu. E um bloco militar, porque a União Europeia ela tem um exército nacional, um exército supranacional nesse caso. Então, a União Europeia, justamente a união desses países que tem como objetivo unificar na diversidade. Olha que bacana. Imagina se isso ocorresse aqui na América do Sul. Imagina o Brasil, a Argentina, os membros do Mercosul. Sobre o Mercosul nós temos um vídeo, tá? Mas imagina os membros do Mercosul se um belo dia decidissem seguir o exemplo da União Europeia. Seria algo bem bacana. E como é que funciona no caso da União Europeia? Vamos dar o exemplo da França e da Alemanha, tá? Os dois países líderes da União Europeia. A Alemanha fala alemão, os franceses falam francês, sendo que eles têm uma única moeda, o euro. Eles abriram mão de suas antigas moedas para ter uma moeda única. E o que isso significa na prática? Significa dizer que os países da União Europeia, eles podem comprar e vender entre os membros sem taxa ou com uma taxa muito pequena, tá? Não só produtos e serviços, mas principalmente as pessoas podem trabalhar em outros países. Então, imagina o seguinte, na União Europeia, ao mesmo tempo que você tem a sua cidadania, exemplo, eu sou francês, eu posso morar em Portugal. Eu sou considerado português? Não, eu sou considerado membro da União Europeia. E isso é fantástico, galera, porque, caralho, sabe, você poder viajar para outros países, morar em outros países com línguas diferentes e é todo mundo considerado cidadão. Ou seja, todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres. Isso é muito bom, porque a Europa ela precisou dessa integração. Mas por que ela precisou? Ela precisou porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu obviamente na Europa, ela ficou entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então eles entenderam que não tinha mais sentido, não fazia mais sentido rivalidade entre França e Alemanha, entre França e Inglaterra, entre Alemanha e Inglaterra. E que a união é que daria força para os mesmos, tá? Então, a União Europeia tem parlamento. Então, eu, se fosse português, por exemplo, eu iria votar para o presidente do meu país, ou primeiro-ministro, para o vereador, mas eu também votaria para um membro português para representar Portugal no Parlamento Europeu, lá em Bruxelas. Olha que fantástico. E aí, o que esse Parlamento Europeu faz? Ele aprova leis, tá, e regulamentos que todos os países membros vão ter que seguir. É claro que isso gera um pouco de estresse de um para o outro. Alguns países vão falar, por exemplo, que a União Europeia ela acaba influenciando demais uma decisão local. Outros já vão dizer o seguinte, não, olha só, a União Europeia tem que regular sobre tal assunto para ficar normatizado, para ser normal para todos. Tá? Então é isso, gente. Não tem muito mistério. A União Europeia é esse grupo de países, é um bloco econômico, é um bloco social, é um bloco político e é um bloco militar. É uma união supranacional de países. Esses países mantêm sua independência um do outro, mas em várias questões, como a econômica e política, eles vão se unir, sentar numa mesa e falar o que nós, como europeus, o que nós, como União Europeia, iremos lidar com o Mercosul, ou como que nós iremos conversar com os BRICS, tá? Então é isso, não tem mistério. A grande importância da União Europeia é que, com a União Europeia, ela pode servir de exemplo e modelo para outras regiões do mundo. A América, a África, a Ásia.
Então, são países diferentes, né? Ninguém pode falar que a Alemanha é parecida com a França, é parecida com a Áustria, mas não tem muita semelhança em termos de cultura a Alemanha e a França. Mas fazem parte da União Europeia e decidiram se unir. Quais são os grandes desafios da União Europeia, tá? Se você me perguntar. Primeiro, a questão da imigração. Lembra aí da crise da Síria e de outras partes do mundo? Alguns países são favoráveis à imigração, como a Alemanha, como a França. Outros são contra, como a Hungria, a Polônia. E todos esses países fazem parte da União Europeia. Então, eles acabam tendo que ter os seus problemas políticos resolvidos dentro desse parlamento, por um motivo muito simples. Se um imigrante chega na Alemanha e ele ganha a cidadania europeia, por causa da União Europeia, ele pode morar na Hungria. E a Hungria, de repente, o governo húngaro pode ser contra, como é atualmente, contra a imigração, tá? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida você coloca aqui nos comentários para a gente tirar suas dúvidas. E a União Europeia é isso, meus amores, tá? É uma organização supranacional que tem como lema diversidade unida, tá bom? Obrigado e até a próxima.